E aí, meus amigos apaixonados pelo futebol, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nação FC, o seu canal só com as melhores notícias sobre o mundo do futebol. E nesse vídeo resumo, falaremos um pouco sobre o Corinthians, principalmente sobre a vaquinha para pagar o estádio da equipe. Também problemas sérios no Palmeiras. E por fim, os preparativos para o jogão dessa semana entre Barcelona e PSG pela Champions League, com ambas as equipes tendo alguns desfalques e todas as informações para você não perder nenhum detalhe desse jogo. Então, se você quer se manter informado sobre o mundo do futebol, inscreva-se aqui no Nação FC, já que temos vídeos todos os dias com notícias sempre diretas e sem enrolação para você. E se gostar desse vídeo, também deixe seu gostei e mostre o apoio ao nosso trabalho. Então, sem enrolação, vamos para as notícias desse dia. Bom, vamos começar esse vídeo falando sobre o Corinthians, já que você sabia que a torcida do Corinthians segue firme e forte para quitar a dívida da Neoquímica Arena, o estádio do time, né? A famosa vaquinha do Timão, organizada pela Gaviões da Fiel, atingiu nessa segunda-feira a marca de pagarem a parcela 186. Mais um passo nessa missão gigantesca que tem unido ali a torcida da Fiel. O projeto, oficialmente chamado de Doi Arena, nasceu com a ideia de ajudar o clube a reduzir a dívida bilionária do estádio com a Caixa Econômica Federal. Lembrando que lá em 2013 o empréstimo foi de 400 milhões para erguer a Casa Corintiana, que inclusive recebeu jogos da Copa do Mundo de 2014, só que com os juros acumulados, o valor explodiu e hoje gira em torno de 700 milhões. Até agora, a campanha arrecadou mais de 40 milhões de reais, o equivalente a 5,8% do total, significando que ainda faltam cerca de 659 milhões para zerar esse débito. E a cada dia útil, uma nova parcela é paga em valores que giram em torno de 4 mil reais, com a última, por exemplo, sendo de 4.038 reais. Inicialmente, o prazo da arrecadação iria terminar em maio, mas diante da força da torcida, ele foi prorrogado até 31 de dezembro desse ano. E essa extensão dá mais tempo para que os corintianos espalhados pelo Brasil e pelo mundo possam colaborar. Existe até um site, doiarenacorinthians.com.br, que oferece várias opções de contribuições a partir de R$10. E quem quiser ajudar com quantias maiores também pode, digitando ali o valor desejado. Então, mesmo estando ainda longe de alcançar a meta, essa vaquinha mostra a grandeza e o engajamento da torcida corintiana, que não mede esforços dentro ou fora de campo, com a expectativa sendo de que, daqui a algum tempo, essa dívida milionária seja reduzida a zero. Bom, primeiro me diz aí, você aí que está assistindo esse vídeo é corintiano, já ouviu falar dessa vaquinha, já participou dessa vaquinha? E o que você acha dessa atitude da torcida corintiana aí de ajudar seu clube a pagar as suas dívidas? Na segunda notícia desse vídeo, vamos falar um pouco sobre o Palmeiras, com uma notícia preocupante aí para os torcedores. Afinal, o meio-campista Lucas Evangelista não vai mais atuar pelo Palmeiras em 2025, já que o jogador de 30 anos sofreu uma grave lesão muscular e precisará passar por cirurgia para corrigir o problema. A contusão aconteceu no último domingo, durante a partida contra o Bahia na Arena Fonte Nova, já que ainda no primeiro tempo, o camisa 30 caiu no gramado sem condições de permanecer em campo e precisou ser substituído por Aníbal Moreno. Na segunda-feira, os primeiros exames já indicavam um cenário delicado e nessa terça, o Palmeiras confirmou o pior, o rompimento no tendão do músculo posterior da coxa direita, com o núcleo de saúde e performance não divulgando prazos de recuperação, mas a expectativa sendo de que Lucas Evangelista só volte a jogar em 2026. O clube considera a lesão uma verdadeira fatalidade e, segundo a apuração, o rompimento aconteceu de maneira incomum. O atleta se apoiou sobre a bola com os joelhos esticados e sofreu uma contração abrupta, o que provocou essa ruptura. E com a baixa, o técnico Abel Ferreira terá que mexer na estrutura do time, já que até então, o meio-campo vinha funcionando com Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Andrés Pereira. E entre as alternativas disponíveis, Abel pode recuar Andréas e abrir espaço para Rafael Veiga ou Maurício mais adiantados. E outra possibilidade é voltar ao esquema com 3 atacantes, utilizando nomes como Souza e Facundo Torres, tendo ainda a chance de escalar Alan para a função de segundo meio-campista. Lembrando que as condições do gramado foram até motivo de debate aí entre o técnico Abel Ferreira e o técnico do Bahia, Rogério Ceni, com Abel culpando o campo por essas lesões de seus jogadores. Foi jogar num campo
com um gramado, estamos a falar futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. Com Rogério Ceni rebatendo do outro lado e dizendo que as condições do campo prejudicaram mais o Bahia do que o Palmeiras, já que o esquema de jogo do Palmeiras é mais de ligação direta entre o goleiro e os atacantes, enquanto o Bahia valoriza mais a troca de passes. O gramado tava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Pro Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque ele só faz a ligação direta quase. Bom, de qualquer forma, o Verdão perde uma peça importante no momento decisivo da temporada. E a ausência de Lucas Evangelista representa não só uma lacuna técnica, mas também um desafio tático para o treinador, que terá de reorganizar a equipe para manter o bom desempenho no Brasileirão e assim conseguir se manter próximo da liderança e disputando o título, sem contar que teremos a Libertadores ainda nessa reta final para o Palmeiras. Então me conte aí nos comentários, o que você acha dessa perda de Lucas Evangelista? Acha que vai fazer falta para o Palmeiras ou não? Eles têm peças suficientes para compensar essa perda? E por fim, na última notícia desse resumão do dia, vamos falar sobre o jogão que teremos amanhã, quarta-feira, pela Champions League, com um clássico envolvendo ninguém menos do que Barcelona e PSG, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions. A bola rola às 4 horas da tarde e a transmissão deve ser feita pelo canal TNT e também pelo HBO Max. E o Barcelona, comandado por Hans Flick, vive um grande momento, com a equipe somando 5 vitórias consecutivas, liderando o campeonato espanhol e começou a Champions vencendo o Newcastle fora de casa. E o ataque tem sido o ponto forte do time, uma média de 3 gols por jogo na La Liga. Do outro lado, o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions, chega com moral depois de uma goleada por 4-0 sobre o Atalanta na estreia da competição. E a equipe de Luis Henrique, que reencontra seu ex-clube, teve algumas oscilações no campeonato francês, mas conseguiu se recuperar na última rodada. E o grande problema do PSG são os desfalques importantes. O time não contará com o capitão Marquinhos, lesionado na coxa, nem com Dembélé, que também sofreu lesão muscular durante a data FIFA. E além deles, mais alguns desfalques acontecem nesse time, que apesar das baixas, contarão com os reforços Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves, que estão de volta e ficam à disposição. Já falando dos problemas do Barcelona, os principais deles são Rafinha, que está fora com uma lesão na coxa, assim como Fermín Lopes, Alejandro Baldi, Gavi e os goleiros Ter Stegen e Juan Garcia. Mas a equipe poderá contar com o astro do momento, Lamine Yamal, que por mais que o técnico do Barça deu algumas declarações freando um pouco ali a empolgação, dizendo que o jogador é bom, mas que ainda tem que melhorar em alguns aspectos, a expectativa é de que ele possa ser um dos diferenciais desse jogo, com o Barça apostando suas fichas no atacante para conquistar mais uma vitória na Champions. Bom, o duelo coloca frente a frente 2 dos elencos mais fortes da Europa e promete ser um dos grandes jogos dessa fase de grupos da Champions League. E eu quero saber a sua opinião. Quais as suas apostas? Quem vence esse jogão? Vai dar Barcelona? Ou você acha que vai ser difícil bater o atual campeão da Champions, o PSG?